No dia 21 de setembro de 2021, eu decidi embarcar para Portugal, com 240 euros, sem trabalho, com aluguel de um quarto durante um mês pago, e eu acredito que essa foi uma das melhores decisões que eu tomei em toda a minha vida. Existem pessoas que vivem uma vida tranquila, com rotina, e são extremamente felizes com isso, o que eu respeito muito. Mas existem outras que, depois de muita repetição, sentem que precisam de algo novo, algo diferente. É quase como um descobridor antes de entrar no navio. Ele é consumido por um sentimento de desbravar, de conhecer algo novo para além daquilo que ele está acostumado. E eu sou exatamente esse tipo de pessoa. O que me levou em 2021 a sair de um trabalho que eu estava fazendo em home office, que era bastante tranquilo, a ir para o Rio de Janeiro para aprender uma outra profissão que não tinha nada a ver com aquilo que eu fazia. E quando eu estava começando a aprender e as coisas estavam começando a se organizar, eu me deparo com um cenário que eu tenho que dar uma resposta, que é, cara, vou ou não vou para Portugal? O sonho de morar fora do Brasil era algo que sempre existiu dentro de mim. O dinheiro era pouco, mas ainda era suficiente para arriscar alguma coisa. Então eu decidi assumir o risco sem casa, sem trabalho e embarquei. E a minha experiência foi muito curiosa, porque no quarto dia me deu uma louca e eu falei assim, cara, preciso de um trabalho para ontem. E eu comecei a procurar e apareceu um açougue. E eu mandei. No dia seguinte eu estava fazendo a entrevista para trabalhar no açougue, que era algo que eu nunca tinha imaginado na vida que ia fazer. Depois disso, veio restaurante, jato, todas as experiências que eu nunca imaginei que ia ter na minha vida. Era um tipo de trabalho que eu olhava assim e falava assim, cara, não que eu tenha nada contra, ou, enfim, mas simplesmente não me via, não pensava que aquilo fosse fazer parte da minha vida. E essas experiências foram incríveis porque eu simplesmente me fechei nisso e falei, cara, eu tenho que fazer. E me ensinou, eu acho que já me ensinou a primeira coisa, que é a não ter medo de trabalho. Comecei a trabalhar 12 horas por dia, muitas vezes saía de um trabalho e ia para outro, e com 4 a 5 horas de sono por noite entre um trabalho e outro. Não foi muito tempo que eu fiz isso, não, mas foi o suficiente para nunca mais querer fazer. Foi muito duro, mas trouxeram muitas coisas positivas. A primeira, eu melhorei muito meu inglês, aprendi espanhol, o que eu acho que falo melhor do que inglês, mas meus amigos nativos de espanhol, eles falam que eu não falo espanhol melhor do que inglês, então eu já não sei o que eu falo melhor. Fui trabalhar no Uruguai, vivi na Argentina também durante um tempo, recebi outra proposta para voltar para Portugal e eu tô aqui até agora. Eu definitivamente não fiquei rico, não consegui tudo aquilo que eu quero, demorei muito tempo para sair de um quarto para poder conseguir alugar uma casa e definitivamente eu não tenho tudo, mas eu construí uma vida que eu nem sabia que era possível. E teve uma coisa que eu não encontrei aqui em Portugal, que era um Portugal que muita gente vende pela internet, onde você compra as coisas muito baratas, onde seu dinheiro serve para tudo, que você vai pagar um aluguel de 2,50. Eu não encontrei um Portugal de facilidade, não encontrei um Portugal que todo dia tem sol, que é sempre verão, apesar do verão aqui ser maravilhoso. Recomendo demais vir e passar que seja uma semana, é incrível o verão aqui. Mas eu não achei essa realidade onde tudo era fácil, onde tudo era confortável. Pelo contrário, eu encontrei uma realidade onde o dinheiro, às vezes, não chegava para o fim do mês. Solidão de estar longe da minha família, de estar longe dos meus amigos, de estar longe das pessoas que eu amo. E muitas vezes eu me peguei pensando se eu tinha feito a escolha certa. E eu preciso aqui voltar a falar de clareza. Porque, cara, tudo aquilo que você for escolher na sua vida, escolha com clareza. Escolha sabendo dos prós e dos contras, do risco que você está tomando. Que isso não seja um impedimento para você tomar a tua atitude, mas que você saiba disso, que você tenha isso claro na tua mente. E hoje, com essa clareza, depois de quase 5 anos que eu estou aqui, eu consigo responder essa pergunta com, acho que, muita precisão, de que valeu bastante a pena. Não foi um mar de rosas, mas foi uma experiência, ou melhor, tem sido uma experiência incrível, porque eu conheci coisas que eu não sabia sequer que existia, comidas, espaço, pessoas. Eu tive uma experiência de quase que descobrir uma nova vida. E isso por um motivo muito simples, que foi decidir mudar. Esses quase 5 anos que muita gente usa simplesmente para repetir o mesmo ciclo, eu sorri, chorei, sofri, mudei de país 3 vezes e aprendi muita coisa nova. E eu acho que o mais importante aqui é que eu parei de fugir de mim mesmo. E tem algo que me marcou nessa trajetória, que é uma frase que eu digo muito, que é, cara, tenta. O pior que pode acontecer é dar errado. E se der errado, a gente não perde, a gente aprende.
Uma pergunta que fica agora para você não é o que você vai perder ou vai ganhar se você escolher mudar. A pergunta é quem esse processo vai formar em você? Quem era você há 5 anos atrás? Quem é você hoje? Quem você quer ser para os próximos 5? De verdade, não tenha medo de mudar, não tenha medo de escolher. Como eu falei, o pior que pode acontecer é dar errado e tu aprender algo novo. E se você sente que esse vídeo era o empurrãozinho que você precisava, deixa um like, deixa um comentário aqui também, que de verdade é super importante. Eu fico super feliz quando vocês interagem aqui, me dá muita força e muito ânimo, que é muito bom para trazer coisa nova para vocês. E manda também esse vídeo para alguém que tá com medo de escolher mudar, cara. Mudar não é um problema, na realidade às vezes é a solução, tá? E eu espero ver você no próximo vídeo. Valeu!